Túnel, em Israel. Revela a arma citada no livro de Ezequiel 38. A escuridão úmida sob as rochas calcárias de Jerusalém não esconde apenas água antiga, mas uma estratégia militar milenar que ecoa silenciosamente nos corredores do poder moderno e nas páginas de profecias esquecidas. Marcas de talhadeiras na pedra bruta revelam o desespero e a genialidade de homens que, ouvindo o som de exércitos marchando ao longe, decidiram transformar a própria geografia da montanha sagrada em uma arma de sobrevivência contra a aniquilação total. O que foi recentemente mapeado nas profundezas da cidade de Davi não é apenas um feito de engenharia hidráulica, mas a prova física de como uma nação cercada se prepara para o ataque inevitável, predito por Ezequiel há mais de 2.500 anos. Caminhar por estas galerias estreitas é sentir a respiração da história e perceber que os dilemas de segurança enfrentados pelos antigos reis de Judá são assustadoramente idênticos aos relatórios de inteligência que circulam hoje nas mesas de generais e governantes. A arqueologia moderna, munida de scanners a laser e análises de isótopos, começou a reinterpretar a função de certas passagens subterrâneas, que, até pouco tempo, eram consideradas apenas drenos ou aquedutos rudimentares de uma era de bronze. Especialistas agora sugerem que a complexidade destes túneis servia como um sistema de defesa ativo, uma arma logística capaz de sustentar um cerco prolongado e negar ao inimigo o recurso mais precioso do Oriente Médio: a água e o acesso ao coração da cidadela. Quando lemos o capítulo 38 de Ezequiel, encontramos a descrição de uma invasão massiva vinda do extremo norte, liderada por uma coalizão de nações que cobiçam não apenas a terra, mas a posição estratégica que Israel ocupa no centro das nações. A profecia descreve um cenário onde o povo habita em segurança, em aldeias sem muros, uma expressão que tem desafiado teólogos e estrategistas militares a entenderem o momento exato desse conflito iminente na linha do tempo da humanidade. No entanto, o achado arqueológico sob a Jerusalém antiga nos lembra que a segurança bíblica nunca foi passiva, mas sempre envolveu uma preparação intensa, onde a fé no divino caminhava lado a lado com a fortificação das brechas e a proteção dos mananciais. O rei Ezequias, confrontado pela superpotência a Síria de sua época, não esperou o milagre de braços cruzados. Ele ordenou a escavação frenética que desviou as águas de Gion para dentro dos muros, criando uma infraestrutura que frustrou o maior exército do mundo antigo. Essa arma de Ezequias, um túnel que é uma cicatriz geológica de resistência, serve como um paralelo fascinante para a arma oculta descrita nas entrelinhas de Ezequiel: a capacidade de uma nação de se sustentar quando todas as alianças externas falham. As paredes irregulares do túnel, iluminadas hoje por luzes artificiais, contam a história de operários que escavaram de ambos os lados, encontrando-se no meio através de uma acústica primitiva e de uma orientação que ainda intriga os engenheiros contemporâneos. Mas a conexão com Ezequiel 38 se aprofunda quando analisamos a motivação do invasor profético, Gog, que diz: "Subirei contra uma terra de aldeias não muradas, para tomar o despojo e arrebatar a presa." A arqueologia revela que historicamente sempre que Jerusalém parecia vulnerável externamente, ela possuía sistemas internos de resiliência que surpreendiam os conquistadores e transformavam cercos vitoriosos em desastres logísticos para os invasores. O túnel recém-investigado pode ter servido também como rota de mobilização rápida de tropas, ou como esconderijo para os tesouros do templo, garantindo que o patrimônio espiritual e material da nação não caísse nas mãos dos bárbaros do norte. Ao olharmos para o mapa geopolítico atual, vemos as mesmas nações mencionadas por Ezequiel: Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer Menos, alinhando-se em acordos militares e econômicos que desenham um cerco invisível ao redor da pequena faixa de terra no Mediterrâneo. A arma revelada pela arqueologia não é um artefato místico de poder sobrenatural imediato, mas a evidência tangível de que a sobrevivência de Israel sempre dependeu de ver que os outros não viam, a ameaça antes que ela chegasse aos portões. Documentos cuneiformes assírios, como o prisma de Senaqueribe, gabam-se de ter prendido o rei de Judá como um pássaro na gaiola, mas omitem convenientemente
o fato de que a cidade nunca foi tomada naquela campanha específica. O silêncio das fontes assírias sobre a conquista final de Jerusalém naquela época é o grito da eficácia da estratégia de defesa subterrânea, que permitiu à cidade resistir até que uma intervenção divina dizimasse o acampamento inimigo. Essa dualidade entre a preparação humana, o túnel, e a intervenção divina, o anjo altíssimo, é a chave hermenêutica para compreender o desenrolar futuro da guerra de Gog e Magog, descrita pelos profetas hebreus. Hoje, enquanto drones e satélites monitoram as fronteiras, a verdadeira vulnerabilidade ou fortaleza de uma nação ainda reside em suas fundações ocultas, naquilo que foi construído longe dos olhos do público e que sustenta a estrutura social e espiritual. A descoberta de novas ramificações no sistema de túneis de Jerusalém sugere que a cidade era muito mais interconectada no subsolo do que se imaginava, criando um labirinto defensivo que poderia neutralizar a vantagem numérica de qualquer exército invasor. Ezequiel profetiza que, no dia do ataque de Gog, haverá um grande tremor na terra de Israel, e as montanhas cairão. É curioso notar como as estruturas subterrâneas antigas foram projetadas para resistir a abalos sísmicos, com flexibilidade nas juntas das pedras. A arqueologia não prova a fé, mas ela fornece o cenário tridimensional, onde a fé foi testada, temperada e comprovada, através dos séculos, mostrando que as palavras dos profetas não eram alegorias distantes, mas avisos urgentes para a realidade física. Neste ponto de nossa investigação, é fundamental entender que o passado não é apenas um registro morto, mas um modelo cíclico que nos ajuda a decifrar os padrões dos eventos que estão se formando nos noticiários de hoje. Para aqueles que desejam aprofundar-se na compreensão de como a história, a linguística e a profecia se entrelaçam de forma inseparável, preparamos um material exclusivo que explora a essência dessas conexões. O Flipbook. As palavras têm poder. Não é apenas um livro digital. É uma ferramenta de estudo que revela as raízes hebraicas e os significados ocultos que transformam a leitura bíblica em uma experiência de descoberta arqueológica pessoal. Ao compreender a profundidade das palavras originais, você começa a perceber que cada termo usado por Ezequiel, muros, ganchos, norte, carrega um peso jurídico e histórico que define o destino das nações e a sua própria compreensão espiritual. Voltando à escuridão do túnel, percebemos que a arma de Ezequiel 38 pode ser entendida também como a própria terra de Israel reagindo à invasão. Um conceito que ganha força quando vemos como a geografia foi moldada para a defesa. As escavações indicam que grandes quantidades de terra e rocha foram movidas para criar fossos secos e escarpas artificiais, forçando os inimigos a canais de morte onde a superioridade numérica se tornava irrelevante. Isso reflete a promessa divina em Ezequiel de que chamarei contra ele a espada em todos os meus montes, indicando que a própria topografia, preparada pelo Altíssimo e pelos homens, se voltará contra o invasor arrogante. A análise dos sedimentos dentro do túnel mostra camadas de destruição de outras épocas. Lembretes silenciosos de que, quando a vigilância falhava ou a nação se corrompia, as defesas físicas, por mais engenhosas que fossem, não podiam impedir o juízo, mas a estrutura que estamos analisando hoje sobreviveu, permanecendo como um testemunho de uma era onde a liderança política e a liderança espiritual estavam alinhadas na proteção do povo contra a ameaça do norte. A tensão geopolítica atual no Oriente Médio, com a consolidação de forças ao norte de Israel, faz com que cada centímetro escavado em Jerusalém ganhe as manchetes, pois o mundo, consciente ou não, observa o relógio profético avançar. O túnel nos ensina que a preparação para o fim dos tempos não é sobre medo ou pânico, mas sobre uma sobriedade estratégica e uma confiança inabalável de que a história tem o Altíssimo como soberano que conduz os eventos. As águas que ainda correm suavemente por baixo da cidade velha são as mesmas que saciaram a sede dos defensores de outrora e que, simbolicamente, representam a vida que persiste mesmo diante da promessa de aniquilação total por parte de Gog. A arma revelada, portanto, é a persistência da aliança. É a prova física de que o Altíssimo fornece os meios à rocha, à água,
a inteligência para que seu povo resista até o momento da sua intervenção final e definitiva. O que Ezequiel viu em visão? Os arqueólogos agora tocam com as mãos a infraestrutura de um drama cósmico que tem Jerusalém como palco central e as nações da terra como plateia e participantes involuntários. A cada nova picareta que atinge o solo, uma nova camada desse drama é exposta, desafiando o ceticismo moderno e forçando uma reavaliação das antigas escrituras não como mitos, mas como roteiros geopolíticos precisos. O túnel não é apenas um buraco na terra, é um dedo apontado para o futuro. Um lembrete de que as aldeias sem muros de Ezequiel podem estar protegidas por algo muito mais profundo e antigo do que o concreto e o aço visíveis na superfície. Enquanto o mundo discute fronteiras e tratados de paz frágeis, a terra de Israel continua a falar através de suas pedras, revelando que a verdadeira segurança nunca esteve nos muros altos, mas na profundidade das raízes e na conexão com a fonte. A profecia de Ezequiel 38 termina com a grandiosidade do Altíssimo sendo santificada aos olhos de muitas nações, um evento que mudará a percepção global da realidade. Tal como a descoberta deste túnel mudou nossa percepção da história antiga. Estamos diante de um quebra-cabeça onde as peças são impérios, exércitos e milagres. E a imagem que se forma é a de um desfecho onde a arrogância humana colide frontalmente com a soberania divina nas montanhas de Israel. A arma oculta nas pedras é, em última análise, a verdade histórica que resiste ao tempo, à guerra e ao esquecimento, aguardando o momento certo para vir à luz e testemunhar contra a incredulidade de uma geração. Que este mergulho nas profundezas da arqueologia e da profecia tenha despertado em você não apenas a curiosidade intelectual, mas uma reverência renovada pelos mistérios que regem o destino da humanidade e o curso das nações. Como as águas de Siloé, que fluem mansamente. Que a compreensão destes fatos traga clareza e paz ao seu coração, sabendo que, acima das maquinações dos reis da terra, existe um propósito eterno que não pode ser frustrado. Para continuar essa jornada de descoberta e ter em mãos as chaves que abrem o entendimento das Escrituras Sagradas, convido você a conhecer o Flipbook As Palavras Têm Poder. Um guia essencial para quem busca a verdade além da superfície. O link para adquirir este material exclusivo e apoiar nossa investigação contínua está disponível na descrição. E no primeiro comentário fixado, não deixe de se equipar com o conhecimento que transforma a leitura em revelação.